Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson, eu sou nutricionista e esse é o canal Profissão Nutrir. Seja bem-vindo. Se você ainda não segue o meu canal, quero te fazer um convite. Se inscreva nos meus canais, nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, para que você possa acompanhar as novidades do mundo da nutrição. Então, a todo momento estamos publicando reportagens, matérias, dicas nutricionais, né, apresentando propostas de qualidade de vida, melhora da alimentação, enfim, para que você possa ter saúde, tanto para você e para sua família. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva. Aproveite, vai lá nas minhas páginas, já veja os vídeos que foram publicados. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante e vai aproveitar bem e com certeza você vai ver a melhora na sua saúde em pouco tempo. Eu estou trazendo para vocês uma série de aulas de forma especial nesses últimos tempos sobre obesidade, sobre perda de peso. Mas algo que, um conhecimento que faz parte desse processo de emagrecimento é nós entendermos o que a gente está comendo, né? Porque a gente tem que conhecer o alimento, qual a composição dele, para que a partir disso a gente saiba se ele é saudável ou não, se ele faz bem ou não, e se de certa forma vai nos ajudar a atingir o nosso objetivo principal, que é reduzir calorias, reduzir açúcares, gorduras, enfim, e para que isso a gente tenha como resultado a perda de peso. A gente muitas vezes não tem essa preocupação com o alimento. Quando você vai comprar uma casa, comprar um carro, comprar qualquer coisa de um pouco mais valor, o que você tem o hábito de fazer? Pesquisar, perguntar. Você vai comprar uma casa, aonde que ela fica, se ela atende a sua necessidade, né, se tem um custo-benefício. Quando você vai comprar um carro, se ele não é um carro zero, você vai pesquisar o histórico dele, se ele já foi batido, se é necessário fazer uma manutenção. Para quê? Para você ter certeza de que aquilo que você está comprando é realmente aquilo que você está esperando, né? Que você não está comprando gato por lebre, porque você quer comprar o melhor para você poder usufruir uma casa melhor, um carro melhor, e que não seja algo que venha te trazer problemas ou não venha te trazer o benefício que você está esperando. E por que eu estou dizendo isso? Porque na maioria das vezes não se tem essa preocupação com o alimento. Se ouve falar que algum alimento é bom, você vai lá de primeira e já compra, sem pesquisar, sem ler os ingredientes. Falaram lá, olha, compre esse alimento aí que é bom para emagrecer, olha, esse alimento é bom para o colesterol, e isso é bom para acabar com diabetes. E daí você vai lá, ouve, só e talvez no anseio de atingir aquele objetivo, você vai lá e compra. E muitos desses alimentos talvez não vão ter o efeito que eles estão prometendo para você. Então, um dos passos essenciais, não só para o emagrecimento, né, para a qualidade de vida, para a saúde como um todo, é saber o que nós estamos comendo, o que nós estamos comprando. Será que realmente é aquilo que promete? Fala que é integral, mas é verdadeiramente integral? Fala que é diet, tá? Mas esse diet vai servir também para perda de peso? Então, com essa aula de hoje, eu quero ilustrar um pouquinho para vocês como é possível saber se um alimento é saudável ou não, se ele é realmente aquilo que promete ou não, através de uma leitura simples do rótulo dos alimentos. Porque, principalmente aqui no Brasil, dizendo para o nosso país, nós não temos essa educação. Posso dizer que a grande parte das pessoas não fazem a mínima ideia de como ler e interpretar um rótulo. Nos meus atendimentos, quando eu faço, eu sempre pergunto, você olha os rótulos, você tem interesse em ver a composição do alimento que você está comprando? Alguns falam que nunca tiveram essa curiosidade, outros falam que já tentaram ler, mas que não entendem nada, olha naquele rótulo lá nutricional, não sabe o que quer dizer, lê a lista de ingredientes, mas não sabe ou não conhece muitas vezes o que são, né, aqueles ingredientes descritos ali. Então, eu quero facilitar um pouquinho a vida de vocês. Obviamente, numa aula como hoje, que é uma aula, de certa forma, breve, questão de 20, 30 minutos, eu não vou ser capaz de sanar todas as suas dúvidas ou esgotar esse assunto.
mas pelo menos com essas noções básicas, eu tenho certeza que você já vai começar a prestar atenção quando você for no mercado, principalmente se tratando de produtos que prometem benefícios, como prometem emagrecimento, prometem redução de colesterol, controle do diabetes, enfim, para que você realmente compre aquilo que vai ter o efeito que você deseja, e não compre algo que promete, mas que, na verdade, não vai colaborar muito com o efeito desejado. O rótulo dos alimentos não tem nada de difícil, não é nenhum segredo. É apenas um momento que você vai parar, vai olhar, vai ler com calma e sem dificuldade nenhuma, com essas instruções básicas, você vai começar a entender um pouquinho o que você está levando para casa. Pegando um produto, não importa qual ele seja, quando você vai no mercado, a primeira coisa que você tem que ver, independente de todo e qualquer valor nutricional, é a validade, ver se esse produto está dentro da validade. Todo produto, ele tem uma margem, né, de que esse alimento de garantia que ele vai valer na prateleira, desde que se sigam as indicações, se é para ficar na geladeira, se é para ficar fora da geladeira, enfim. Então, como que eles sabem, né, a data de validade? Né, eles fizeram testes com o produto, colocaram o produto naquele meio, seja refrigerado, congelado, temperatura ambiente, e através de observações, definiram qual é o prazo de validade. Então, você tem lá um prazo de validade, a data vai vencer no dia 20 de dezembro de 2020. E alguns têm até a hora lá. Significa que o produto vai vencer exatamente nesse dia? Não, porque não tem como saber exatamente o dia e o horário. Mas nós temos uma estimativa. E todos os produtos, eles trabalham também com uma margem de segurança. Então, geralmente, alguns produtos têm de 1 a 2 meses, talvez, de segurança, para que justamente o consumidor vai comer um produto próximo à data de validade, que ele ainda tenha segurança, que ele vai comer e não vai passar mal. Então, todo produto, teoricamente, tem uma margem de segurança. Eu vou mostrar algumas imagens aqui, e eu espero que vocês consigam enxergar aqui, senão depois a gente faz uma publicação com essas imagens para facilitar. Então, o que vocês podem ver é que é uma imagem, né, é a parte de cima de um rótulo, né, de uma embalagem de leite. Então, vocês têm aqui a data que foi fabricado e a data de validade. Então, a data de fabricação, 19/9/2013, e a validade, 19/1/2014, né? Daí você vem falar para mim, mas como que o leite vale tudo isso? Se eu tiro lá o leite, por exemplo, da vaca, enfim, ou eu compro aquele leite fresco e ele, de certa forma, vale talvez aí 2, 3 dias. Porque as bactérias, elas precisam de meio adequado para elas crescerem, né? Então, as bactérias são como nós, mais ou menos. Elas precisam de água, precisam de alimento, no caso, especialmente proteína, e elas precisam também do quê? De oxigênio. Aqui nessa caixinha, no leite, o que nós temos? Nós temos o alimento, que é o próprio leite, a proteína. Nós temos a água, que o leite tem uma boa proporção de água, mas nós não temos oxigênio. Então, aqui dentro está no vácuo, né? Não tem oxigênio. Então, as bactérias não têm como sobreviver. Por isso que o leite aqui dentro, ele vale tudo isso. Mas a partir do momento que eu abro essa caixinha de leite, esse leite ele vai ter contato com o ar ambiente. No ar ambiente tem o quê? Oxigênio, e nesse contato também as bactérias acabam entrando. E daí o leite ele vai acabar valendo quanto, por exemplo? 3 dias no máximo. Ah, mas e por que 3 dias? Porque a partir do momento que você abre o leite e o mantém na refrigeração, as bactérias elas estão crescendo, mas elas estão crescendo numa velocidade reduzida, né? Mas no terceiro dia, a carga de bactérias já está se tornando um pouco maior e talvez o teu corpo não vai ter a resistência, a defesa adequada para quê? Para que você não passe mal. Então, 3 dias é um nível de segurança em que aquele leite ainda vai ter uma carga de bactérias, mas não vai ser suficiente para te fazer mal. A partir do 4º dia, essa carga de bactérias já fica um pouquinho mais perigosa. Então, esse foi apenas um exemplo. Então,
a gente tem que olhar a validade do produto. Muitos produtos têm uma validade quando estão fechados e uma validade após aberto. Então, o leite fechado, ele vai valer até essa data. Após aberto, a validade dele é de 3 dias. Enquanto ele está fechado, pode ficar fora da geladeira. Após aberto, dentro da geladeira. Então, quando a gente escolhe um produto, prestar atenção nisso. Então, ou seja, o produto, você tem que manter ele, quando está fechado, em refrigeração, ou ele tem que manter o quê? Em ambiente seco. Então, esse é o primeiro detalhe que você tem que prestar atenção. O segundo dado é após aberto, consumir em. Então, o leite após aberto, você deve consumir em 3 dias. E você tem a validade total do produto. Então, são coisas que devemos prestar atenção. Quando um produto está muito barato no mercado, pode ser que a data de validade esteja próxima. Sempre existem essas promoções, mas você precisa observar o produto quando está fechado, lacrado, quanto tempo ele tem de validade, se ele tem que ficar na geladeira, fora da geladeira ou congelado. Uma vez que o produto é aberto, qual é a validade dele e se deve permanecer também temperatura ambiente, refrigerado ou congelado, e também prestar atenção nas características do produto. Você compra lá um leite fechadinho, beleza, você espera que o leite ele esteja nas características normais dele, né? O cheiro característico, a coloração, né, branca, enfim. Se você abre um produto e você acha que ele está estranho, por mais que esteja dentro da validade, enfim, alguma coisa deu errado. Ou no transporte, ou na produção fizeram alguma coisa que não foi adequada. Então, você tem que levar em conta essas informações de validade, de conservação pós-aberto, mas, obviamente, você tem que olhar também para o produto. Produto você abre, está cheirando mal, você vai falar, mas está dentro da validade, tudo não importa, é o cheiro normal dele. Não, isso não existe. Temos a numeração, temos a validade, mas olhar o produto, sentir o cheiro do produto, sentir o sabor, se ele tem alguma coisa estranha, então tudo isso faz parte da tua avaliação, para que você não venha a passar mal por causa disso. Então, vamos prestar atenção, primeiro ponto, na validade. Estando na validade, vamos avaliar os outros fatores. Tá? Outra coisa que você tem que ver para se aquele produto é o que você espera ou não, ou se é o que ele realmente promete ou não, é a lista de ingredientes. Então, todo produto que você compra tem lá próximo da tabela nutricional escrito ingredientes. E daí você tem lá totalmente listado tudo que tem naquele produto. Então, é interessante que você leia para que você entenda aquilo que você está consumindo. Quanto mais produtos que tem na lista que você conhece, já ouviu falar, ótimo, mais saudável é o produto. Agora, se você lê um produto e que só tem um monte de nome diferente, coisa que você nem sabe de onde que é, o que aquilo significa, já são produtos que talvez a gente tenha que evitar, porque são produtos que têm muito conservante, muito acidulante, 1001 lá ingredientes que eles colocam para melhorar o sabor, melhorar a cor, preservar mais, mas que podem fazer mal por outro lado. Então, a primeira coisa que eu sempre falo, se o produto, você pega a embalagem e o que você lê ali, você conhece boa parte daqueles ingredientes, existe uma grande chance daquele produto ser bom, ser mais saudável. Agora, se você pega um produto, olha, metade do que você leu, até mais, são coisas que você não conhece, nem sabe o que significa, é sinal que é um produto jamais processado. E que nem sempre ele se torna bom por causa disso, mesmo prometendo ser um produto integral, algo mais saudável. Então, tem essa curiosidade. Olhe, opa, eu conheço grande parte disso. Beleza. Nossa, só tem coisa desconhecida aqui. Eu preciso pensar, talvez, se vai trazer os benefícios. Então, o primeiro detalhe, quando a gente fala da lista de ingredientes, é que os ingredientes, eles estão dispostos da seguinte forma. É do ingrediente que eu tenho em maior quantidade para o ingrediente em menor quantidade. Então, quando você começa a ler a lista de ingredientes, o primeiro ingrediente,
é o que você tem maior quantidade. O segundo é o que tem um pouquinho menos e assim por diante. Então, quando um alimento promete que, por exemplo, é integral, o primeiro ingrediente, obviamente, tem que ser algo integral. É isso que você espera, pelo menos. Quando você vê um ingrediente lá que é saudável, você espera que pelo menos ali não tenha açúcar ou tenha pouco açúcar, por exemplo. Então, é importante você ler a lista e saber que o primeiro ingrediente está em maior proporção, e assim sucessivamente vai diminuindo a proporção de cada ingrediente. Então, são dois conceitos básicos. Veja, leia. Você conhece o que está escrito ali, independente de quantidade? Conheço a maioria. Opa, tem uma boa chance de ser saudável. Não conhece? Pensa aí duas vezes. Lista de ingredientes, a ordem. O que está em primeiro lugar? É açúcar? É farinha branca? É gordura vegetal? Aí já se torna também algo preocupante. Tá? Então, é muito legal você comparar a oferta do produto que ele promete e compara com a lista de ingredientes. E o que eu quero mostrar para vocês hoje? Só dois exemplos aqui. Nem tudo realmente que prometem é aquilo que está lá. Tem coisa que fala integral e que não é. E, na verdade, ou não é totalmente como deveria ser. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma imagem, tá bom? É de uma torrada, e aqui você tem a lista de ingredientes. Então, por ser integral, o que você espera? Que o primeiro ingrediente seja algo integral e que justamente você tenha coisas saudáveis nesse produto integral. Mas vamos ler aqui. Então, ingredientes. Primeiro ingrediente, em maior quantidade. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Esse enriquecimento, todas as farinhas têm. Então, não tem nada de novidade, de enriquecido nisso. Mas é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Tem alguma palavrinha integral aqui? Não, não tem. É farinha de trigo branca, é o primeiro ingrediente. Então, já tenho, nesse produto, praticamente maior quantidade é farinha branca. Segundo ingrediente, farinha de trigo integral, ou seja, a farinha de trigo integral não é o que está prevalecendo, é a farinha branca. Mas tem um pouquinho de integral. Beleza, vamos seguir. Terceiro ingrediente, açúcar. Então, mais carboidrato simples, é integral, mas já tem aí açúcar também, mais a farinha branca. Quarto ingrediente, gordura vegetal. Quinto, glúten, que faz parte da farinha, um elemento da farinha. Sexto ingrediente, açúcar mascavo. E depois vem sal, fermento biológico, leite em pó integral, soro de leite. Depois vem conservante, aromatizante. Para você ler, você com certeza não conhece a maioria. Mas o que eu quero chamar a atenção? Só para vocês, se atentarem a isso. É um produto que se diz integral. Parcialmente ele é uma torrada integral. Mas o primeiro ingrediente é farinha branca. O terceiro ingrediente é açúcar. O quarto ingrediente é farinha, açúcar. O quarto ingrediente é gordura vegetal. O quinto é glúten, que vem da farinha. O sexto, açúcar mascavo, mas já está lá para o final. Será que isso daqui realmente é um produto integral, que vai fazer bem mesmo? É aquilo que você esperava? Porque o que eu vejo dos meus pacientes quando eu falo, o que você consome? Eu consumo pão integral, E falam isso até com uma certa alegria. Olha, já estou mudando a minha alimentação. E daí faz parte da conduta do nutricionista saber a marca, perguntar quantidades, enfim. E daí, quando eu vou descobrindo quais são esses produtos, eu começo a explicar e mostrar que talvez não é aquilo que promete. Então, percebe? A gente tem que minimamente conhecer, ler o rótulo para ter certeza daquilo que a gente está comprando. Infelizmente, a intenção da indústria é realmente vender. E hoje existe sim um apelo à alimentação saudável, a tudo in natura, enfim, que é bom. Mas existem muitos, de certa forma, oportunistas que aproveitam essa situação para ofertar para vocês produtos que não são aquilo que realmente prometem. Aproveitam, de certa forma, da falta de conhecimento, da ignorância da população em relação ao conhecimento de interpretação de rótulo, para ofertar e vender coisas que, na verdade, não são aquilo. Aqui eu tenho outro exemplo.
tá? É um biscoito conhecido, também denominado integral, que daí quando você tem a descrição aqui, ó. Você sabia que lanches equilibrados entre as refeições são importantes, tá? Além de matar aquela fominha, evitam exagero nas refeições principais. Esse biscoito integral é uma boa opção para quem procura manter a alimentação balanceada. É delicioso e feito com cereal integral. Ótimo, daí você viu a promessa dele e daí você agora vai ler a lista de ingredientes. Primeiro ingrediente, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Farinha branca, já não está prevalecendo o integral. Segundo ingrediente, farinha de trigo integral. Terceiro, gordura vegetal. Quarto, açúcar. Quinto, açúcar invertido. Depois vem sal, vem fermento, vem bicarbonato, daí vem as farinhas, vem os conservantes, acidulantes, enfim. E ele também é processado em uma máquina que passa de tudo, né? Então, contém glúten, alérgicos, contém derivados de soja e trigo, pode conter aveia, centeio, cevada, gergelim e leite. Então, ou seja, você está comprando um produto que promete lista integral, mas tem farinha integral? Tem, mas tem bastante farinha branca, tem bastante açúcar, tem bastante gordura, um monte de conservante e ainda, entre aspas, contaminação de vários outros elementos. É o que você espera, talvez, lendo essa promessa toda? Eu creio que você não imaginava isso. Então, nesse sentido que eu falo, com noções básicas de interpretação de leitura, você já vai começar a questionar se determinados produtos são aquilo mesmo. E, geralmente, são produtos que custam um pouquinho mais. Não são produtos que estão na mesma faixa de preço dos produtos tradicionais. Eles, sim, têm um custo elevado justamente pela promessa. Mas, se você for ver à risca aquilo que está sendo ofertado para você, ou a lista de ingredientes, você vai ver que, em boa parte das vezes, não é tudo aquilo. E daí eles acabam ganhando no valor, porque promete algo bom, mas a grande parte dos ingredientes estão presentes também no valor, no produto tradicional, e que não há muita diferença para isso. Então, essa é a segunda coisa que você tem que prestar atenção, é olhar a lista de ingredientes. Veja se os primeiros produtos são saudáveis. Veja se os demais produtos você conhece, se já ouviu falar. Agora, se tem muita palavra difícil lá, precisa ver se realmente também tem qualidade, né? Fica comendo um monte de coisa que você nem sabe o que é, que geralmente estão presentes nos alimentos ultraprocessados, né? E tudo que é muito ultraprocessado não faz bem quando consumido em excesso. O que você vai ver depois, que é bem tradicional, e está presente em quase todos os alimentos, alguns alimentos que são, não têm essa obrigatoriedade de ter o rótulo de alimento. Quando é um produto muito pequeno, é bebida alcoólica, alguns produtos não têm a necessidade, mas quase todos aí têm, sim, um rótulo nutricional e que a gente tem que, de certa forma, compreender um pouquinho o que ela significa. Porque aqui você tem a tabela aqui, né? Informação nutricional. E daí você vê aqui que tem alguns elementos que são sempre os principais, que de certa forma são os obrigatórios. Então você tem valor calórico, carboidrato, proteína, gordura, colesterol, fibra alimentar, ferro, sódio, né? Alguns itens têm que estar em todas as tabelas, outros são simplificados. E tem empresa que gosta de colocar coisas a mais, e elas são livres para colocar, mas minimamente tem que se ter o obrigatório. Então, a primeira coisa que é importante a gente saber que, antes de interpretarmos a caloria, saber o que representa aquilo que estamos comendo, nós temos que saber que nem sempre essa tabela representa todo o produto que você está comendo. Então, por exemplo, vamos pegar um pacote de biscoito. Ele tem lá o rótulo, e daí você vai ver quanto equivale a caloria daquele biscoito. Mas essa caloria que está descrita ali não é do pacote como um todo. Ele representa uma determinada porção. E isso serve para vários produtos. Por exemplo,
Se você pegar o picolé vai ter um valor calórico e geralmente aquilo é referente à unidade, àquele picolé. Agora, quando você compra um pão, por exemplo, tem um valor calórico, é o valor calórico daquela porção. Então, é importante, além da gente saber, de certa forma, os nutrientes que existem nesse produto, é importante a gente saber a porção, o quanto representa aquilo que estamos comendo. Então, geralmente, o pão de forma branco, a porção dele são 2 fatias. Então, aqui em cima, você tem o link aqui, informação nutricional, e geralmente aqui em cima está lá, porção de tantas gramas, que equivalem a determinada quantidade. Então, estaria aqui no pão de forma, porção de 50 gramas, que simbolizam 2 fatias de pão de forma. E daí, o valor nutritivo faz parte dessas 2 fatias. Se você comer 4 fatias, tudo isso que está aqui vai ter o quê? O valor duplicado, e assim por diante. Então, toda vez que você vai comer um produto, preste atenção na porção. Toda vez que você vai tomar uma bebida, preste atenção na porção. Geralmente, refrigerante vem da lata completa, né? Por exemplo, às vezes você compra garrafa, você tem essa porção diminuída, por exemplo, para 200 ml. Se você toma 1 litro, vai multiplicar tudo aquilo por 5. Então, essa é a ideia. Antes da gente interpretar ele como um todo, eu tenho que ver o tamanho da porção, que é justamente aquilo que eu vou consumir. Desse lado, nós temos os nutrientes principais. Então, nós temos carboidrato, nós temos proteína, gordura, colesterol, fibras, enfim. E aqui, justamente na frente, você tem a quantidade de cada um desses nutrientes na porção. Então, por exemplo, nesse produto aqui, né, que ele não está descrito qual que é, só para exemplificar, uma porção de 130 gramas, que equivalem a 7 unidades e meia, ele teria 347 calorias, teria 28 gramas de carboidrato, 14 gramas de proteína e assim por diante. Se eu consumir 65 gramas, que seria metade, tudo isso seria dividido por 2. Se eu consumir o dobro, tudo isso multiplicado por 2. Isso serve para qualquer produto. Então, aqui eu sei exatamente a gramagem de cada elemento que eu estou consumindo. E essa parte aqui da frente? Tem uma parte aqui que é o percentual de VD, que é um valor diário. E você sempre tem um percentual. O que isso significa? Representa quantos por cento daquele elemento que você precisa durante o dia você está consumindo aqui. Vamos exemplificar. Cada pessoa, ela tem uma necessidade nutricional diferente. Então, eu tenho uma necessidade de caloria, eu tenho uma necessidade de carboidrato diária, de proteína, de vitamina A, vitamina C, enfim. Para todos os nutrientes, isso é meu, individualizado. Você tem uma necessidade de caloria diferente, de carboidrato diferente e assim por diante. Não tem como as empresas, de certa forma, adequar e individualizar. Não existe, não tem maneira. Então, o que foi feito? Foi feita uma média da população do consumo calórico e do consumo dos nutrientes para servir como referência. Então, por exemplo, o valor calórico da população, você pode ver até abaixo, essa tabela ela está baseada em uma dieta de 2.000 calorias. Então, quando a gente pega aqui, que esse produto tem 347 calorias e aqui na frente eu tenho 17%, significa que se eu comer esse produto nessa quantidade, em nível de calorias, eu já estou consumindo com esse produto 17% das calorias que eu preciso no dia. Então, ou seja, eu preciso de 2.000, neste exemplo. Esse produto já me supre 17% dessa necessidade. E isso funciona para todos. Então, por exemplo, a referência de carboidrato nessas tabelas, que é o consumo médio da população, é de 300 gramas de carboidrato ao dia. Quantos gramas de carboidrato tem esse produto? Nessa porção, 28 gramas. Então, eu consumindo essa porção, isso me representa 9% do carboidrato que eu preciso consumir no dia. Então, é dessa forma que funciona. Tá? Então, representa, de acordo com a minha necessidade, o quanto que esse produto está me garantindo. Um outro exemplo, sódio.
A gente precisa, o máximo que a gente pode consumir são 2.400 miligramas de sódio ao dia. Então, é o limite do limite. Esse produto em questão tem 832 miligramas de sódio. Bastante. Então, isso me representa 35% do que eu posso consumir de sódio. Então, já é um produto teoricamente salgado. Tem alguns produtos aí, como, por exemplo, esses macarrões prontos, que vem com temperinho lá para você colocar. Às vezes, eles chegam a ter mais de 1.000 miligramas de sódio. Alguns chegam a ter 60, 70% do sódio que você pode consumir no dia. Então, a tabela nutricional ela te ajuda nisso, para ver o quanto esse alimento representa, principalmente de gordura, de sal, de fibra, enfim, para que você saiba que esse produto está excessivo em determinadas coisas. Esse produto é um produto rico em sódio. Esse produto também, ele é rico em gordura saturada, porque essa gramagem aqui de gordura saturada nessa porção já representa 34% do que eu posso consumir, em 130 gramas desse produto. Então, nós temos que nos atentar a esse dado também. Uma coisa também que referente a rótulos, que também a gente pode ser enganado, é a interpretação entre produtos que prometem ser milagrosos ou que prometem que isso vai te ajudar a perder peso, e justamente com esse nós temos que ter uma maior atenção ainda. Geralmente quem quer emagrecer busca produtos diet, porque pensam que os produtos diet vão ter menos calorias, vão ter menos açúcar, enfim, e que justamente vai ser um processo automático. Vou comprar esses produtos e isso vai me ajudar a emagrecer, mas nem sempre. Um exemplo que funciona, refrigerante, um refrigerante diet. Refrigerante, ele tem como principal ingrediente o açúcar. Um refrigerante diet, eu tiro totalmente o açúcar e coloco o adoçante. Tem uma outra fonte de caloria no refrigerante? Não tem. Então, justamente esse produto diet me ajuda a emagrecer, teoricamente, porque eu eliminei toda a caloria daquele produto. Então, beleza, aí é um exemplo que funciona. Mas tem outros produtos que são diet, que na verdade não vão funcionar para perda de peso. O termo diet geralmente é associado para pessoas diabéticas, que são produtos que foram retirados totalmente o açúcar, mas muitos deles também acabam sendo indicados para perda de peso. Por isso que a gente tem que saber interpretar. O refrigerante serviria? Sim, serviria. Serve para o diabético e serve para quem quer perder peso, né? Quer economizar calorias. Agora, o chocolate ao leite, chocolate diet, ele serve para o diabético e ele serve para quem quer emagrecer? Ele serve para o diabético. Para quem quer emagrecer, já não serve. E eu vou te mostrar por quê. Então, por exemplo, aqui está mais fácil de enxergar. Você tem aqui uma planilha, onde você tem um produto chocolate ao leite, que é uma porçãozinha de 25 gramas, aquela porção individual, chocolatinho pequenininho. Daí a gente tem aqui os nutrientes, e a gente tem a quantidade desses ingredientes no chocolate normal e no chocolate diet. Tá? Então, peguei uma barrinha do chocolate normal ao leite e um chocolate diet ao leite. O que você espera se você não tem conhecimento? O chocolate diet ele já vai ter menos calorias e eu vou emagrecer com isso. Então, vamos ver. Calorias, chocolate normal, 135 calorias. E o chocolate diet, 122 calorias. Diferença de quanto? De 13 calorias. Isso representa alguma coisa? Não representa nada. Pro corpo, 13 calorias não é nada. Então, ou seja, já não vai me ajudar a emagrecer. Por quê? Caloria é o que importa. Obviamente, todos os nutrientes têm uma interferência no metabolismo. Carboidrato proveniente do pão não tem o mesmo efeito positivo que o carboidrato proveniente de uma fruta. Mas as calorias aqui, de certa forma, que contam, né, no processo de emagrecimento. Então, o chocolate diet não tem quase nada diferente. Mas como assim? Tiramos o açúcar? Como assim não tem menos calorias? Vamos entender o porquê. Proteínas. Não teve tanta diferença. No normal, 1 grama e 1,5.
no diet 1,6. Até aí tudo bem. Gorduras totais, no normal, 7,8 gramas. No diet, 8,9 gramas. Então, o diet ele já tem mais gordura que o normal. E as gorduras saturadas, 4,7 no normal, 5,1 no diet, ou seja, gordura elevada. E no sódio, 12 miligramas no normal, 19 miligramas no sódio. Ou seja, um chocolate diet, ele é, nesse caso, destinado para um paciente diabético, alguém que não pode ingerir açúcar. Mas, para compensar sabor, palatabilidade, para ser aquela coisa que vai, vamos dizer assim, que o açúcar, ele faz a diferença no sabor do produto, dele ficar mais cremoso, enfim. Se eu tiro o açúcar, eu tenho que colocar alguma coisa para compensar, senão vai ser um negócio meio sem graça. Então, o que aconteceu? Eles acabaram colocando mais gordura, tiraram, né, parte aqui do carboidrato, que no caso do açúcar. Ou seja, mas como assim? Tiraram o açúcar. Aqui eu tenho 14 gramas no normal e eu tenho 14 gramas também no diet. Tirou o açúcar, mas colocou alguma coisa no lugar. Então, isso também tem que interpretar. E as gorduras, da mesma forma, eles acabam colocando mais gordura para dar justamente sabor que talvez o açúcar daria. E o sódio, da onde que aumentou o sódio? Dos adoçantes que foram colocados. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a lista de ingredientes aqui do chocolate normal e do chocolate diet. Aqui está pequenininho, eu vou ler para vocês. Então, ingredientes do chocolate normal. Primeiro ingrediente do chocolate normal, açúcar. Segundo ingrediente, leite em pó. Depois, manteiga de cacau. Depois, massa de cacau. Depois, gordura vegetal. Depois, emulsificante, poliglicerol, né, um monte de coisa aqui. E também as várias contaminações que existem, entre aspas, porque são processados em máquinas vários produtos. Então, aqui você tem centeio, avelã, trigo, cevada, soja, enfim. Tá? Mas o primeiro ingrediente é açúcar, leite em pó, manteiga de cacau. Por aí vai. Aqui nós temos a lista de ingredientes do produto diet. Então, você espera que no diet não tenha açúcar. Então, vamos ver. Produto diet, chocolate diet. Primeiro ingrediente, leite em pó. Segundo, manteiga de cacau. Terceiro ingrediente, já tem algo diferente aqui, ó. Tem um licor de cacau, que já tem gordura. Depois tem gordura anidra de leite, já é outra coisa que tem a mais. Edulcorante maltitiol, tá? Maltitol, perdão, tá? Que é um adoçante e emulsificantes. Então, o que aconteceu? Realmente não tem açúcar, mas já tem outros tipos, 2 tipos diferentes de gordura e o adoçante acrescentado. O objetivo, então, principal desse produto era apenas a retirada do açúcar. Mas, em termos de calorias de composição, de certa forma, podemos dizer que até piorou um pouquinho, porque caloria não mudou. Por quê? Porque eu coloquei mais açúcar, e eu tenho adoçante, e eu tenho ali mais 2 tipos de gordura diferente. Obviamente, por diabético, o efeito no metabolismo da falta do açúcar vai ser positivo por esse lado. Mas não podemos esquecer que o nosso corpo é um todo, né? Que eu tiro o açúcar, mas e os outros ingredientes? Quais são os efeitos desses ingredientes no meu organismo? E para quem quer perder peso, esse é um exemplo que não adianta você gastar dinheiro com isso, porque não tem redução de calorias. Fora o preço, que você às vezes paga R$2 uma barrinha normal de 20 gramas, já vi por aí custando R$4, R$5 uma barrinha do mesmo tamanho diet. E, entre aspas, se você quer perder peso, você não vai ter benefício nenhum com isso. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Conforme eu falei, essa explanação que eu fiz, essas explicações todas, são muito superficiais, mas eu tenho certeza que você já vai começar a ter um olhar diferente para os produtos como você for no mercado, para o seu próprio bem, para que você não seja enganado, para que você não leve para casa um produto achando que aquele produto vai fazer você emagrecer e que na verdade não vai, que aquele produto é integral, mas que na verdade não é. E você acaba pagando mais caro em uma promessa que não vai ter o efeito esperado. Então, a minha intenção com essa aula é esclarecer pelo menos um pouquinho isso,
Podemos, obviamente, nos aprofundar, né, em outro momento. Posso trazer mais rótulos de produtos para analisarmos juntos aqui e você aprender mais, mas eu tenho certeza que isso foi suficiente para que você tenha já esse olhar, vamos dizer assim, entre aspas, mais clínico para as coisas, que você vai no mercado e você agora vai ficar atento, né, em olhar a validade do produto e a forma que ele vai ser conservado, que você vai olhar a lista de ingredientes, o que tem ingrediente em maior quantidade e em menor. Se você conhece tudo que está ali, se não conhece que tem muita coisa industrializada, o valor da porção, para que você ache que não é o pacote inteiro de bolacha que tem aquela porção, mas são só 2, 3 bolachas, enfim, e ter noção de diferenciar. É um diet, mas vai me ajudar a emagrecer? Ah, esse vai, esse também não vai. Então, o objetivo com essa explanação é alertar você e ensinar um pouquinho desse método, né, dessa forma de analisar o produto, para que quem saia ganhando é você, trazendo benefício para a sua saúde. Quero aproveitar e convidar você para continuar me seguindo nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. Teremos mais aulas, né, semelhantes a essa, com esses produtos, com outros, enfim, mas com o objetivo final de te ajudar a ter saúde e, se você tem o desejo, te ajudar a emagrecer. Agradeço a atenção dispensada, muito obrigado e um grande abraço a todos.